Saudações aos nossos colegas católicos. É com grande alegria que o recebemos de volta à nossa comunidade. Que seu dia seja abençoado em nome de Cristo. Convidamos você a ouvir atentamente esta mensagem e nos juntar a nós nesta profunda jornada de fé. Não se esqueça de se inscrever e permanecer conectado para obter mais atualizações sobre importantes tópicos espirituais. As mensagens proféticas originárias das aparições da Virgem Maria em Medjugorje desde 1981 têm imensa importância, principalmente para 8 nações: Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão. Essas nações, fundamentais na formação de eventos globais, foram avisadas de julgamentos próximos que estão prontos para alterar drasticamente o futuro do mundo. A Virgem Maria pediu uma renovação espiritual urgente, oração e um profundo retorno à fé para ajudar a evitar os piores resultados possíveis. Nesta reflexão, nos aprofundaremos nessas mensagens e sua relevância crítica para o estado do mundo hoje, abordando desastres naturais, agitação política e a necessidade de restauração moral. Medjugorje tornou-se um local de significado espiritual quando 6 jovens visionários relataram testemunhar aparições da Virgem Maria em uma encosta no que era então Iugoslávia, agora Bósnia e Herzegovina. Desde então, milhões de peregrinos de todo o mundo se reuniram para este lugar sagrado em busca de conforto, orientação e as profundas mensagens espirituais ainda sendo recebidas. O tema central dessas mensagens é um chamado ao mundo para prestar atenção aos avisos e abraçar o poder transformador da fé, antes de ser tarde demais. Enquanto essas mensagens geralmente trazem esperança e encorajamento, elas também têm um profundo senso de urgência, instando a humanidade a mudar o curso de seu caminho espiritual e moral. A Virgem Maria enfatiza que o tempo está se esgotando para aqueles que desejam se preparar espiritualmente. Ela pede uma resposta profunda e exigente a essas mensagens divinas, enfatizando a necessidade de ação na fé. As profecias de Medjugorje apontam para uma séria crise espiritual que afeta o mundo inteiro hoje. Isso não é uma mera coincidência, mas uma consequência direta da saída da humanidade dos valores espirituais. Essa mudança criou um ambiente vulnerável a desastres naturais e causados pelo homem. Nas mensagens da Virgem Maria, o pedido de retorno à oração, arrependimento e fé profunda surge como o remédio principal para restaurar o equilíbrio espiritual e suavizar a intensidade das tribulações que estão por vir. Embora a profecia aborde especificamente as 8 nações mencionadas, as reverberações desses avisos não estão confinadas a essas fronteiras. A interconectividade de nosso mundo significa que a instabilidade em nações poderosas como Estados Unidos, Rússia e China pode desencadear um efeito cascata global que afeta toda a humanidade. Como essas nações enfrentam seus próprios desafios, as consequências de suas lutas podem se espalhar muito além do que poderíamos esperar inicialmente. As mensagens de Maria não são apenas orientações espirituais vagas, eles incluem sinais visíveis e tangíveis que indicam a chegada dessas tribulações. Esses sinais já estão começando a se manifestar através da crescente frequência e gravidade dos desastres naturais, bancos, inundações e outras calamidades. Esses eventos não são isolados, mas servem como lembretes de questões espirituais e morais mais profundas que exigem atenção urgente. A instabilidade política, as crises econômicas e as tensões geopolíticas crescentes apenas aumentam a urgência dessas mensagens proféticas. Conflitos entre grandes potências, mudanças dramáticas na ordem global e desafios globais que crescem fazem parte da imagem mais ampla sobre a qual a Virgem Maria está nos alertando. Esses tempos de crise não são simplesmente momentos de acaso, eles são o resultado de um mundo se afastando de seu fundamento espiritual. Em conclusão, a profecia da Virgem Maria é um alerta e um convite para retornar ao coração de nossa fé. É um chamado à oração, arrependimento e prontidão espiritual diante dos desafios que estão por vir. A hora da preparação é agora, não apenas em termos materiais, mas no compromisso espiritual. Enquanto enfrentamos o futuro, podemos abraçar o chamado para converter nossos corações e buscar refúgio no abraço protetor de nossa Mãe Celestial. O apelo urgente à renovação espiritual global, uma mensagem para as 8 nações em um mundo cada vez mais dividido por alianças globais, conflito interno e discórdia política, a atmosfera de incerteza e medo atingiu níveis sem precedentes.
À medida que as tensões aumentam entre as nações e à medida que as lutas internas ameaçam desestabilizar o próprio tecido da sociedade, uma verdade se torna cada vez mais clara e devemos olhar além de nossos desafios físicos e políticos para enfrentar as crises espirituais que estão no coração de nosso sofrimento. É aqui que as mensagens proféticas da Virgem Maria, entregues através das aparições em Medjugorje, assumem profundo significado. O apelo à preparação espiritual e à unidade na fé nunca foi tão crítica. Essas mensagens, primeiro dadas aos visionários em 1981, não são simplesmente palavras de conforto, mas advertências urgentes de que nós, como comunidade global, devemos nos deparar. O apelo da Virgem Maria não é apenas para a salvação pessoal, mas para um despertar espiritual coletivo, que abrange nações, culturas e indivíduos. As 8 nações destacadas nas mensagens Medjugorje, Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão, são atores fundamentais na formação de resultados globais. Esses países têm influência significativa sobre as paisagens políticas, econômicas e culturais do mundo. Suas ações, ou falta, determinarão o curso da história nas próximas décadas. Como tal, as mensagens da Virgem Maria têm um peso único para essas nações, ressaltando a importância da renovação espiritual em todos os níveis da sociedade. Cada uma dessas nações enfrenta seu próprio conjunto único de desafios, mas o tema subjacente da negligência espiritual é universal. O colapso econômico, a agitação política, os desastres naturais e a deterioração moral são os sintomas de um mundo que vira as costas aos seus fundamentos espirituais. As profecias sugerem que, a menos que o povo desses países, líderes e cidadãos, ambos, oração, arrependimento e conversão do coração, o mundo enfrentará eventos cataclísmicos que poderiam abalar os fundamentos da paz e da estabilidade. Central para a mensagem da Virgem Maria é a importância da oração, particularmente o rosário, como uma ferramenta de proteção espiritual e cura. O rosário, como uma forma profundamente significativa de devoção católica, mantém o poder de proteger indivíduos e comunidades de danos, tanto físicos quanto espirituais. Não é apenas um ritual, mas uma intervenção divina, um chamado para unir os fiéis em sua busca pela paz, graça e restauração da harmonia no mundo. Através do rosário, os indivíduos são convidados para os mistérios da vida de Cristo, refletindo sobre seu amor, sacrifício e vitória final sobre o mal. Essa prática leva os crentes a um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus, promovendo o crescimento espiritual e fortalecendo seu compromisso de viver sua fé. Mas a ligação da Virgem Maria vai além da devoção pessoal. Ela nos pede a abraçar a oração coletiva, onde as comunidades se reúnem para se elevar na fé e na esperança, promovendo uma transformação espiritual coletiva que pode remodelar sociedades inteiras. No entanto, a oração por si só não é suficiente. As mensagens de Medjugorje enfatizam que a fé genuína deve ser expressa através de atos concretos de bondade, caridade e compaixão. Essas ações formam a rocha da transformação espiritual que a Virgem Maria pede. Não basta simplesmente professar crença, é preciso viver isso no mundo através de ações que promovam paz, justiça e amor. Ao ajudar os menos afortunados, defender a justiça e mostrar compaixão aos indivíduos necessitados, os indivíduos se alinham com os valores que o próprio Cristo ensinou. O chamado à renovação espiritual não é apenas um caminho para evitar punições ou catástrofes, é uma oportunidade de se tornar melhor seres humanos, elevar nossos corações e mentes a um padrão moral mais alto. Em um mundo dominado pela ganância, egoísmo e medo, as mensagens da Virgem Maria oferecem um antídoto, um retorno ao amor, ao serviço e a uma conexão mais profunda com o divino. Esses são os valores que podem neutralizar a escuridão ameaçando ofuscar o mundo. A responsabilidade por essa renovação espiritual não se baseia apenas nos ombros de líderes políticos, figuras religiosas ou instituições. Todo indivíduo, não importa sua posição ou poder, é chamado para ser um agente de mudança. Cada pessoa tem o potencial de influenciar sua comunidade vivendo os valores de Cristo e, ao fazê-lo, pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Essa mudança espiritual coletiva não é apenas possível, mas essencial se quisermos navegar pelas águas turbulentas à frente. Para as 8 nações mencionadas especificamente, o chamado à renovação espiritual carrega urgência adicional.
Como os principais participantes do cenário mundial, as ações desses países terão efeitos de longo alcance. Se eles optarem por abraçar o chamado à oração e transformação moral, poderiam definir o tom para o resto do mundo. O exemplo deles poderia desencadear um movimento global, provocando um renovado senso de unidade, paz e esperança diante da incerteza. No entanto, se essas nações ignorarem a chamada, as consequências poderão ser terríveis. As mensagens da Virgem Maria avisam de desastres naturais, crises econômicas e agitação política que não afetarão apenas os 8 países mencionados, mas enviarão ondas de choque em todo o mundo. A interconectividade do nosso mundo moderno significa que a instabilidade em uma região pode se transformar rapidamente em uma crise global, e a decadência moral que vemos hoje pode desencadear uma reação em cadeia que será impossível de conter. Assim, a mensagem de Medjugorje é clara e agora é a hora de se preparar. Não basta esperar passivamente que a tempestade passe. Devemos agir, através da oração, arrependimento e ação, para reconstruir os fundamentos espirituais que enfrentarão quaisquer desafios que estejam à frente. Somente abraçando o poder transformador da fé, podemos esperar evitar as calamidades que são profetizadas e criar um mundo que reflita o amor, a paz e a justiça que Cristo deseja para nós. O caminho a seguir é de unidade na fé, oração e ação. Vamos abraçar esse chamado com corações abertos e compromisso inabalável, sabendo que juntos, podemos superar os testes de nosso tempo e criar um futuro melhor para todos. Nesse momento crucial da história, as nações mencionadas na profecia estão em uma posição única para liderar pelo exemplo, oferecendo uma luz orientadora para o resto do mundo. A profecia sugere que, se essas nações escolherem o caminho de conversão, compaixão e renovação espiritual, elas têm o poder de diminuir a gravidade dos eventos preditos. Ao abraçar valores morais e espirituais, eles podem mudar o curso da história. No entanto, se esses países continuarem a desconsiderar suas responsabilidades espirituais, eles correm o risco de causar um profundo sofrimento que poderia devastar milhões. Em meio a esses avisos, as mensagens da Virgem Maria não são apenas instilar medo, mas também sobre oferecer misericórdia e redenção. O chamado à conversão é apresentado não como uma punição inevitável, mas como uma tábua de vida, uma oportunidade para a humanidade alterar a trajetória do futuro. Através do arrependimento sincero e um retorno aos princípios espirituais, acredita-se que a humanidade ainda possa reescrever o curso da história e impedir os piores resultados da profecia. Esses desafios são enquadrados como uma forma de purificação espiritual, difíceis, sim, mas também uma chance de crescimento. Neste período de tribulação, há um profundo convite para desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, enraizado na confiança e na fé. Embora o sofrimento possa fazer parte do processo, a promessa de assistência divina é clara e para aqueles que o procuram com o coração aberto, a graça de navegar nesses ensaios será dada. A profecia Medjugorje descreve ações específicas a serem realizadas em preparação para o que está por vir. O chamado à oração, especialmente o rosário, é enfatizado como uma ferramenta poderosa em defesa espiritual. Atos de caridade, conversão sincera e o exame da vida e do coração de alguém são centrais para a preparação. Aqueles que se afastaram devem procurar perdão e fazer as pazes sempre que possível, garantindo que seus corações e vidas estejam alinhados com a vontade divina. Em uma escala mais ampla, as comunidades são incentivadas a fortalecer seus laços por meio de oração compartilhada e práticas espirituais, criando um esforço coletivo para restaurar o equilíbrio espiritual perdido. As nações são chamadas para promover políticas enraizadas em valores morais, garantindo que ações pessoais e coletivas trabalhem em harmonia para promover um mundo compassivo. A mensagem é clara: o mundo está em uma encruzilhada. As escolhas que fazemos hoje determinarão se o futuro é de esperança e renovação ou sofrimento e desespero. O chamado da Virgem Maria é um convite profundo para abraçar o despertar espiritual, afastar-se da escuridão e se preparar para os desafios que estão à frente com fé, oração e amor. O destino das 8 nações e do mundo em geral descansam nas mãos do povo. Ao responder a esse chamado com fé, oração e ação compassiva, ainda há esperança de mudar o curso da história. A profecia serve como um lembrete de que, embora o futuro permaneça incerto, ainda temos o poder de moldá-lo através de nossas escolhas.
A profecia de Medjugorje pede um retorno à fé, uma conversão sincera do coração e esforços ativos para construir um mundo compassivo que está alinhado com a vontade divina. Através dessas etapas, podemos emergir desses tempos difíceis mais fortes e mais unidos do que nunca.